Bem-vindo, alunos, à aula de introdução à linguagem de programação Assembly. Para esse curso, nós entramos aqui no site www.osasconamão.com.br, Mainframe. Aqui no curso de Mainframe, nós temos vários cursos, né? Olha, primeiro ensina a gente como conectar o Mainframe para fazer os exercícios na prática. Depois curso TSO, JCL, COBOL, SIX e DB2. E aqui temos o curso de Assembler. Clicamos em Assembler. Tá? E temos aqui o roteiro, né, que explica como nós vamos trabalhar, porque nós temos aulas teóricas e práticas, né? Se você não conhece o sistema binário hexadecimal, é bom você começar por aqui, né? Abrir a apostila, assistir o vídeo para entender, e aí nós vamos dar início, então, à linguagem de programação Assembly. Clicamos na nossa apostila, ele vai nos abrir aqui, tá? Nós vamos lá para o início da apostila. Então, esse curso é da linguagem Assembly para Mainframe, tá? Assembly. Existe uma versão mais recente do Assembly que está no mercado, aí está fazendo muito sucesso. É o WebAssembly. Essa linguagem é a linguagem do futuro. Ela trabalha com Node, com JavaScript, é muito interessante. Eu não conheço, não vou comentar, só sei que essa linguagem realmente ela vai, no futuro próximo, vai estar presente na web aí constantemente, né? Assembler não é uma linguagem, mas sim um compilador. Assembler, como nós falamos, é o compilador. A linguagem é Assembly. Aqui, Assembly é a linguagem. Assembler é o compilador. Tá? Então, esse Assembly que nós vamos ver, olha aqui, de Mainframe. Ok? Então, nós vamos fazer na prática também. Tá? Depois nós vamos falar disso na sequência. Como nós falamos, o WebAssembly trabalha com Node. Esse motor V8 do Node, o V8 foi tirado do browser, né, para tratar o Node fora do browser. E esse V8 aceita a linguagem WebAssembly. Olha que interessante, tá? Então, no futuro próximo, nós vamos ouvir falar muito desse WebAssembly. Bom, mas vamos lá. O Assembly é uma linguagem de baixo nível. Seria a língua mais próxima do binário. Linguagem que trabalha diretamente com os registros do hardware. De alto nível seria, agora a linguagem de alto nível seria a próxima ao inglês ou da nossa linguagem escrita, tá? Então, Assembly é uma linguagem de baixo nível. Eu sabendo inglês me ajuda no Assembly? Não. Nas outras linguagens fica mais fácil entender os comandos conhecendo o inglês, porque eles estão próximos da linguagem inglesa. Aqui não. Tá? Bom, o que é uma linguagem de alto nível? É uma linguagem cuja sintaxe, entendamos a sintaxe como o padrão de formação das frases de um idioma, né? Então é como eu monto as frases. Então a sintaxe da linguagem de alto nível está mais próxima da linguagem que do computador. Em outras palavras, é mais fácil entender os comandos, já que eles utilizam palavras como print ou delete. Então, na de alto nível, fica fácil, porque a gente vê o que está escrito e sabe o que vai ser feito. Na de baixo nível, eu já não tenho essa facilidade, tá? Então, o sistema binário 010101
E é isso que a máquina entende, o sistema binário. Vamos reforçar aqui. Se você não conhece o sistema binário, sistema hexadecimal, volta aqui, tem uma aula anterior a essa, onde nós falamos do sistema, dos numerais, né? Sistema decimal, binário e hexadecimal. Então, olha, um programa Assembler fica assim, olha, o que adianta eu saber inglês? Aqui não me traz nada de inglês. Então eu preciso saber realmente os comandos e as regras de como escrever esses comandos, né? E na compilação, o bytecode é binário aqui, o código de máquina, né? O load module, vamos dizer assim, é binário, 01010101. Ok? Bom, nós sabemos que um byte tem 8 bits, né? E aí nós vamos trabalhar muitas vezes com bits, né? Então é importante a gente ter esse entendimento. Como funcionam os registradores Assembler? Primeiro, gente, tem registradores que a gente usa, por exemplo, o R0, R1, R2, R3. Esses registradores são registradores reservados. Nós não podemos usar na nossa programação, nós vamos ver isso, né? Mas os registradores armazenam valores, assim como as variáveis que utilizamos em nossa linguagem de programação. Como? Int valor igual a 5. Ele cria uma variável inteira e joga o 5 lá. Em assembly ficaria move a x5. A x é o registrador e o 5 é o número, ele joga o 5 no AX, ok? Registros especiais. Nós já até falamos agora há pouco. R0, R1, R2 e R3. São registradores que eu não posso usar para guardar as minhas informações. Eles têm funções específicas. Por exemplo, o R0... ele está guardando lá o endereço da próxima instrução que ele vai executar. O R1, ele guarda o endereço da minha pilha. Nós vamos ver o conceito de pilha daqui a pouco, tá? O R2 é o status do register, tá? E o R3, um constante generator. Então, esses registradores eu tenho que usar para essas funções, eu não posso usar para outra coisa, eles são especiais, tá? Bom, aí nós vamos falar de pilha, de deslocamento, de segmentação, mas falar um pouquinho do flip-flop, do processador, o clock do processador, só para a gente entender um pouquinho de deslocamento. Quando o computador manda uma instrução para ser executada, o clock manda, por exemplo, ele mandou o byte 1. Ele vem aqui e carrega o primeiro byte com 1. Quando ele mandar a segunda instrução, ele manda um 0, por exemplo. Ele desloca esse 1 para cá e joga o 0 aqui. E os demais também vai deslocando. Isso que é o flip-flop. Vale a pena dar uma estudada nisso. A gente não vai abordar aqui para nossa programação, isso não vai acrescentar nada. Mas aqui só para a gente ver o que é um deslocamento. Ele desloca, quando vai inserir, joga esse para cá, como jogou aqui, e põe o próximo aqui, ok? Nós falamos do hexadecimal e binário. Olha aqui os números em hexa, vai de 0 a 9, depois vai A, B, C, D, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Em binário, o 15 ficaria 1, 1, 1, 1. Estudando o binário lá, vocês vão ver, né? 1 ligado é 1, 2 ligado é 2, 2 e 1, 3, 4 ligado é 4, 3 e 4, 7, 8 ligado é 8, 8 e 7, 15. Então, em binário 1, 1, 1, 1 é o número 15 em decimal. Isso é só uma representação. Quem não conhece tem que estudar a aula anterior de binário, tá? Bom, mas vamos falar de pilha. O Assembler trabalha com pilha. Pilha, em inglês, é stack. É uma estrutura de dados LIFO.
Poxa, mas o que é LIFO? Last in, first out. Quer dizer o seguinte: o último a entrar é o primeiro a sair. É diferente do conceito de fila, tá? Então a pilha, aqui ele vai citar aqui, ó, onde o último dado a entrar é o primeiro a sair. Imagine uma pilha de livros onde você vai colocando um livro sobre o outro. Após empilhar tudo, você resolve retirar um de cada vez. Então você pôs lá 5 livros, você vai retirar o primeiro de cima e não o primeiro de baixo, tá? Isso é pilha. Então nós temos que entender o conceito de pilha para trabalhar em Assembly, que ele trabalha com pilha. Olha aqui, ó. Estou montando a pilha. Primeiro item 10, segundo item 5, terceiro item 15. Então fica 15, 5 e 10. Vou retirar. Eu retiro o 15. Tá? Para colocar é um push, push, push. E para retirar é um pop. Então, comando pop. Nós vamos ver comando pop e comando push. Aí, tá aí. Tá? O push coloca e o pop retira da filha, sempre trabalhando o pop, o último que foi colocado. Aqui tem um exemplo, né? Move 03H para o AX. Push, ele vai jogar na fila o AX, quer dizer, vai jogar o 3H. Depois eu dou um move do AX para 04EH para o AX e eu dou um pop. O pop vai sair o 03. Por quê? Porque eu não dei o push aqui do 4EH. Então o último era o 03H mesmo, tá? Então push e pop. Esses já são comandos em assembler, tá? Ok? De movimentação, move, ele pega daqui o 3 e vai mover para o registrador AX. O push vai pegar o conteúdo do AX e jogar na pilha. O move vai mover esse conteúdo para o AX e o pop vai pegar o último da fila. Como eu não joguei na fila o conteúdo aqui do AX, que era um 4, ele vai pegar o último mesmo. Ok? Ok. Então, pilhas. Além de pilhas, eu tenho matrizes em Assembly. A matriz é igual de outra linguagem, onde eu tenho linhas e colunas. Ok? Nós vamos ver isso também. Muito bem. Mas o Assembly também trabalha com segmentação. Puxa, mas vamos entender então uma segmentação no Assembly. Nosso programa, por exemplo, ele tem aqui várias rotinas. Então, ó, vamos pegar aqui o segmento 0. Ó, o segmento 0 está aqui na posição 1400. O segmento 1, se nós olharmos, procurarmos aqui o segmento 1, a gente vai ver que o segmento 1 está lá na 6300. Tá? Então, essa instrução aqui está aqui embaixo. A2. A2, vamos olhar aqui, ó. A2 está na 4300. Então, isso é segmentação. Ele não usa sequência. Ele vai jogando de acordo com a necessidade, de acordo, ok? Então, a gente tem que entender essa segmentação, tá? E tomar cuidado para uma área não invadir outra, não dar um overflow, porque aí nós teremos problema, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com o início e com o tamanho da área que eu estou trabalhando, para não invadir nenhuma área. Colocamos, desculpe, colocamos aqui alguns comandos, tá? Que nós vamos ver. Aí isso é para consulta, tá? Nós vamos, durante o nosso trabalho, usar isso aqui para ver os comandos que nós usaremos no programa, né? Que nós vamos fazer na prática, tá? E os operandos também, lógicos e relacionais, ok? Bom, após a compilação de um programa, agora nós estamos falando de COBOL, tá? Em COBOL, o módulo de carga é gerado pelo link editor através de um programa Assembly.
gerado na compilação, se não houver erro. Então, após a compilação do programa em COBOL, o módulo de carga é gerado pelo link editor. Só que o link editor ele vai trabalhar com um programa em Assembler, porque o COBOL compilado ele gera um programa em Assembler. Vamos ver isso? Nós estamos aqui, ó, P34. Aí nós vamos vir aqui, ó, ALU 04 asterisco. Vamos pegar o 01 aqui. Então nós temos aqui um programa em COBOL, o E0001. Esse programa lê um arquivo chamado CAD-peça e grava um arquivo CAD-ator. E aí nós temos o job de compilação, deixa eu mostrar aqui para vocês, que está compilando, olha aqui embaixo, ó, o E0001, tá? Gerando um módulo de carga 001. Tá? Na link edição, aqui é a link edição. Então vamos lá, vamos dar um sub start sd st. Ok, o job comp aqui, ó. Olha, não deu erro, tá? Return code aqui 0000. Vamos dar um F8 aqui. Não é muito longe, eu vou com F8 mesmo. Poderia dar um find aqui, mas olha o nosso programa em COBOL. Depois que ele compilou em COBOL, não deu erro. O que ele faz? Ele vai gerar em Assembler. Olha, aqui está aqui o nosso programa em Assembler, tá? É meio complicado que a programação dele é meio... Mas se você quer aprender Assembly, olha aqui e olha aqui os comentários que ele já faz aqui do lado, ó. Aqui do lado ele vai comentando cada um dos comandos. Então tá, ó, o label, o comando e os parâmetros. Então aqui tem regras para fazer isso, né? Label na coluna 1, comando na coluna 10, parâmetro na coluna 16. Nós vamos ver isso também. Mas ele gerou aqui, ok? O nosso Assembler. Beleza? Só para curiosidade isso, tá? O COBOL, na verdade, gera um executável em Assembler. Aí o que nós estávamos falando, ó, label coluna 1, coluna 10 eu ponho o meu operador, né, o meu comando, e na 16 os parâmetros desse comando, e na 30 eu coloco os comentários, tá? É assim que funciona o Assembler. Mas só isso de regra para ele? Não, tá? Então, eu quero colocar comentário, ponto e vírgula, comentário ou asterisco comentário, tá? Como que eu desenvolvo o programa em Assembler? Então, eu tenho três sections diferentes, tá? A text, a data e a BSS, tá? A text é onde eu vou fazer o meu programa mesmo. A BSS é onde eu vou colocar as minhas variáveis, ok? É aquilo que eu vou ficar utilizando e vai mudar o valor. E a data eu definimos as constantes, aquela que não muda valor. Então text é onde eu faço o programa, o block start symbol é onde eu defino as variáveis, né? Onde eu vou criar lá que vou ficar mudando, e o data eu defino as minhas constantes, ok? Bem, essas são as dicas. Agora, vamos voltar aqui e vamos para o nosso código Assembler. As nossas aulas serão práticas, tá? Primeiro programa que nós vamos trabalhar é um programa que lê um arquivo e gera um relatório, tá? Bom, esse programa está aqui. Nós estamos comentando aqui linha a linha, tá? Para ficar fácil o nosso entendimento. Aqui os comandos. Então, olha, aqui para nós entendermos. Calls. Tá vendo? Ó? Label na primeira, comando na 10, parâmetro na 16. Se tivesse comentário, eu poderia pôr o comentário aqui,
ou posso com ponto e vírgula, né? Ou posso pôr aqui. Então esse programa faz isso, mas nós precisamos entender o que ele faz para depois entender passo a passo aqui, né? O que nós estamos fazendo. Vamos lá. Nós criamos aqui, através do comando sort, um arquivinho, tá? Esse arquivo está aqui, lá nós vamos mostrar o layout direitinho, foi criado, tá? Então, sub para criar esse arquivo, tá? Sortout aqui, ó, o nome do arquivo. Vamos lá no F9. Vamos dar uma olhada no arquivo. Só para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, tá? Olha, o arquivinho está gerado aqui. Tá? Então está aqui com essas informações. Esse nosso programa vai ler esse arquivo. Está gerado, ok. E esse programa aqui, nós vamos compilar ele aqui, ó, MF8. Tá vendo? Ó, ele está compilando ele aqui. Aqui é onde ele vai gerar o módulo. E na biblioteca de COBOL mesmo. E aqui é onde ele vai buscar, que é o particionado que nós estamos trabalhando. Vou dar um sub, um F9, aí SD, ST, ok, ó, J como preassembler, compilou, MF8, ó, não deu erro, tá? Na none. E se voltar aqui, ó, nós temos o assembler dele, tá? Ok? Que tá lá no programa, ó. Ok? Então, compilamos ele, ok. Agora nós precisamos executar. Então, nós já vimos aqui que nós criamos um sort aqui para criar o arquivo e agora nós vamos executar esse nosso programa. Então o nosso JCL executa o nosso programa usando aquele nosso arquivo, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos dar um sub aqui. F3, F8, aqui. Isso aqui nós rodamos. Aqui, gente, ele está dando um display, tá? Está dando o display do conteúdo dos campos lá que ele trabalhou. Ok. Mas além disso, se nós olharmos aqui, ó, ele gera um relato, tá? Um relatório. Formatação simples, não fizemos nada de revolucionário aqui. Apenas um relatóriozinho, né? Até o cabeçalho, bem simplesinho mesmo. Mas é mais para entendimento. Ok. Aqui. F11. Tá? Isso aqui vai fazer o nosso programa. Ler aquele arquivo e gerar esse relatório. Tá? Aqui, ó, tem um espaço. Depois nós vamos mostrar lá ele criando esse espaço aqui no relatório, enfim. Nós vamos ver tudo isso. Muito bem. Então, meus amigos, o que acontece aqui? Para que nós possamos entender esse programa aqui, a gente tem que entender assim, o assembly é uma linguagem de baixo nível. Então esses comandos não vão trazer muito entendimento de linguagem para a gente, língua, de escrita, né? A gente vai ter que estudar e aprender cada comando. A gente precisa saber do sistema numeral hexadecimal e binário. Já falamos, se não sabe, dá uma olhada lá. Nós vamos trabalhar com um registrador. Entender que o registrador, ele pode me retornar um valor, ele pode guardar um endereço, ele pode executar uma instrução, ele pode guardar um valor também. Então, ele pode ter um uso específico. Eu não posso poder
tem registrador que eu não posso usar como nós vimos R0, R1, R2, R3. Ok? Aí nós vamos ter que ter o conceito de pilha, né? Entender o comando push e pop, né? Ok? O segmento também, quando nós formos trabalhar a área, nós vamos ter que entender aonde ela começa, calcular onde ela termina para não invadir outra área. Então, trabalhar com esse endereçamento, nós vamos ter que entender endereçamento, tá? Temos que seguir as regras aqui do assembler, né? Aqui, ó. Por exemplo, ele vai criar a primeira section aqui, control section. Tá vendo que ele começou na posição 1 e só foi até a 8. Por quê? Porque na 10 tem que começar o comando. Depois na 16 eu tenho o próximo comando, tá? Aliás, esse programa, queria dizer pra gente, foi feito pelo meu amigo José Lessa, tá? Que conhece bastante de assembly, ele está nos ajudando nesse curso, a quem eu agradeço, tá? A ajuda aí. Então, nós vimos o label, o code e os operandos, né? E vimos também a divisão do programa, o data, o BSS e o text, tá? Ok? Então, é isso. E essa é a preparação que nós temos para realmente começar mão na massa, né? Então, na próxima aula, eu aguardo vocês para nós pegarmos e dessecarmos esse programa e entendermos comando a comando como que nós fazemos um programa para ler um arquivo e gerar um relatório utilizando a linguagem Assembly. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, alunos.